Olá, senhores, tudo bem? Vamos então para mais uma aula. Aula 4 de instalações e projetos elétricos. Hoje a gente vai falar sobre simbologia, o uso através de exemplos, né? Que a gente vai colocar aqui e tentar resolver junto com vocês. E não se esqueça aqui no YouTube, né? YouTube aqui, precisamos do quê? De um like e se inscreva no canal. Então vamos para o jogo. Eletroduto e condutor, né? Aqui a gente viu no slide anterior, na aula passada, que esse símbolo aqui refere-se à fase, esse em preto, né? O azul aqui refere-se ao neutro, aqui a proteção, que é esse T, passando aqui pelo eletroduto, ou até aqui o eletroduto, tá? E aqui tem um retorno simples, um retorno paralelo, vai depender de como que vai usar. Lembrando que é normativo que o neutro é azul, azul claro, e o terra é verde ou verde amarelo. Somente essas duas cores são padronizadas. Então, olha só, se a gente olhar aqui, eu tenho 3 condutores entre um eletroduto, né, chegando numa caixinha 4x2. O que é importante para que a gente entenda melhor, né? Então, aqui eu estou representando o neutro, que é esse fio azul aqui, a proteção ou terra, que é esse verde, e aqui em vermelho pode ser uma fase, por exemplo, tá? Então está passando dentro desse eletroduto. Nesse caso da figura, o eletroduto está em azul, e aqui eu teria essas 3 representações desses condutores que estão aqui. É isso que nós fazemos numa planta baixa, para que possamos representá-la através dessa simbologia. E isso que nós vamos fazer em alguns exercícios. Olhando aqui o projeto elétrico, então, percebemos, né, esse pequeno projeto aqui. Se você perceber, existe uma legenda, que essa legenda reflete o que está colocado ali nesse projeto elétrico, né? São dispares, tá? Essa legenda não tem 100% confiável em relação a esse projeto. É apenas para você entender que todo projeto tem uma legenda. Aqui embaixo, né, conforme os esquemas de ligação, a gente representa simbolicamente. A fase é essa parte aqui que chega no interruptor. O neutro é essa parte que chega aqui no soquete, no bocal da lâmpada, né? O retorno é entre o interruptor e o soquete da lâmpada, né? E tem o condutor terra também. Mas olha só, então como que a gente vai colocar isso para que a gente já comece a entender esse uso de simbologia? Como através de um exercício. Esse primeiro exercício aqui, eu tenho aqui um quadro de distribuição, vamos colocar aqui QD, quadro de distribuição. Isso daqui é um ponto de luz, essa simbologia aqui é de um interruptor, e aqui essas 2 outras simbologias são tomadas. Nesse caso aqui, vai 2 circuitos para alimentar, um para alimentar tomadas, outro para alimentar o ponto de luz. A luz eu preciso de um neutro e de uma fase. Vou colocar aqui 2 para saber que é o circuito de luz. A tomada eu preciso do neutro, o neutro não é comum, por isso que eu estou colocando de novo. Aqui a fase e a proteção, eu posso ser um T desse jeito, ficando aqui ou passando. Refere-se ao circuito 1. Pronto, que saiu do quadro de distribuição para chegar aqui para alimentar esses pontos. Então a tomada 2P mais T, lembra dos slides anteriores, das aulas anteriores? É preciso do neutro, é preciso da fase e é preciso do terra. O circuito 1 chegou aqui nessa primeira tomada, só que tem outra tomada aqui que está embutido, aqui o eletroduto está embutido na parede. Então, neutro, fase e terra. Pronto, está feito o esquema de ligação através de simbologia para as tomadas. O que faltou aqui agora seria o ponto de iluminação. O ponto de iluminação, como a gente viu no slide anterior, o interruptor chega uma fase. Quem mais que chega? Chega o retorno. Esse retorno faz o elo entre o interruptor e o ponto de luz. Isso é do circuito 2. Pronto, aqui nós fechamos o nosso circuito. Então, o que a gente compreende dessa figura aqui? O quadro de distribuição é onde leva os circuitos para alimentar os pontos necessários dos circuitos terminais. Então aqui eu tenho 2 circuitos terminais, um de tomadas e outro de iluminação, saindo do quadro. Outra coisa
que vamos observar através da simbologia e através do uso aqui, a gente vai começar a treinar e vai ter um melhor assim entendimento de como é ligado alguns componentes, alguns dispositivos, alguns pontos de luz através da simbologia gráfica. O neutro não é comum para o circuito, somente o terra é. Vamos fazer outro para a gente dar uma treinada? Olha só, vamos fazer a leitura dessa plantinha baixa aqui. Eu tenho um circuito de pontos de luz, de iluminação. Eu tenho aqui essa iluminação aqui no centro e uma arandela aqui, ó, na parede fixada. A arandela seria aquela tartaruga que o pessoal coloca em parede, ou aqueles coloca em corredores, né, aqueles pontos de luz mais baixos, tá? E aqui eu tenho um interruptor mais tomadas. E aqui tem uma tomada. Então veja bem, se eu olhar para cá, fazer a leitura, eu tenho o circuito 1, o circuito 7 e o circuito 4. Essa tomada aqui poderia ser uma tomada alta de 2,10 m, 2,15 m, 2,20 m, dependendo da colocação, né, do uso. Como a gente não tem nada especificado, não tem nenhuma legenda para dizer, nós estamos supondo. Esse 7 aqui poderia ser uma tomada baixa. Esse daqui é um interruptor de 1,10 m instalado, piso acabado. Arandela, né? Então, se são 3 circuitos, circuito 1, 7 e 4, iluminação precisa de quem? Do nêutron e da fase, circuito 1. A tomada precisa de quem? Nêutron, fase e terra, circuito 4. O circuito 7 também precisa de nêutron, fase e o terra. Agora sim, o terra pode ser comum para esse tipo de circuito. Então, nas tomadas, os terras serão comum. Vamos olhar aqui. Desse espaço do ponto de luz ao 4 aqui da tomada, eu preciso levar então o circuito 4. Neutro, fase e o terra. Pronto. O 4 já foi feito. Agora, nós também precisamos levar neutro, fase e terra para o circuito 7. Então, o circuito 7 está vindo por aqui, que é o caminho para ele percorrer, e vai chegar aqui neutro, fase e terra, para ocorrer a alimentação. Alimentamos as tomadas. Agora vamos para o ponto de luz. Eu tenho aqui um comando em A, um comando em B. Então, esse interruptor aqui, ó, comanda o A. Esse outro interruptor comanda o B. Lembrando que sempre morre uma fase no interruptor. Então, aqui tem que ter fase. Isso faz parte do circuito 1. Circuito 1, circuito 1. Lembrando que também no interruptor sempre tem um retorno. Então, aqui, ó, fase e o retorno B. Fase e o retorno A. O neutro morre na onde? Morre no ponto de luz. Só que eu tenho que levar um neutro para esse cara aqui. Então, vamos levar o neutro para cá, que faz parte do circuito 1. Pronto. Nosso circuito está fechado. Opa, eu esqueci de levar aqui, numerar aqui o 7 aqui em cima, do circuito 7. Então, olha só. Aqui nós usamos, através da simbologia, preenchemos aqui, nessa planta baixa, com a saída dos circuitos terminais, desse quadro de distribuição que está aqui, né? No nosso quadro aqui. Ok? Começaram a entender, gente? O uso de simbologia, você tem que entender aqueles esquemas de ligação. Então, qualquer esquema de ligação, e você fazendo o entendimento de funcionalidade das tomadas, interruptores, você consegue locar essa simbologia numa planta baixa. Vamos fazer outro exercício? Vamos primeiro dar uma visão geral. Opa, professor, o que tem de novo aqui? Tem um interruptor paralelo. O interruptor paralelo já tem um esquema diferente de ligação do interruptor simples. Imagine que aqui tenho 2 interruptores, então eu vou precisar de 2 interruptores para fazer a ligação do paralelo. Tá? Cada interruptor paralelo ele tem 3 bornes, certo? E além disso, ele tem ponto de luz. Vamos colocar, ele tem para ligar um ponto de luz, com a distância adequada. Imagine você chegando ali na sua casa, na sala e no corredor para ir para o quarto, você instala um interruptor paralelo onde você tem condições de ligar em 2 pontos diferentes.
Sabemos nós que o ponto de luz precisa do neutro. O interruptor precisa de fase. Então, olha só. E dois retornos vão conversar entre eles. E o outro retorno vai chegar aqui na lâmpada. Esse é o esquema de ligação. Então, uma fase, um neutro, e na realidade vai ter 3 retornos. Esse é o esquema de ligação do interruptor paralelo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 interruptores paralelos. Vamos dar uma olhada. Eu tenho um circuito 1 para tomada, eu tenho um circuito 2 para iluminação. 1 para tomada, eu preciso de quem? Fase neutro. Vou colocar o número 1 aqui. E o terra. Fase neutro e terra para tomadas. E para ponto de luz, iluminação, eu preciso do neutro e da fase. Então, circuito 2. Vamos atender as tomadas. Então, fase, neutro e terra, o mesmo circuito, né? Fase, neutro e terra, pronto. Para esse circuito aqui desse lado, onde tem essas tomadas, nós estamos levando os condutores através da simbologia aqui do traço contínuo, que é o eletroduto, para energizar ou para ligar essas tomadas. Faltou essas tomadas aqui. Olha o caminho por onde que ele vai descer. Fase, vou colocar o neutro aqui, colocar o terra aqui. Ó. Esse é o circuito 1. Aqui então vai passar pelo interruptor, fase, neutro e o terra. Fase, neutro e o terra. Isso faz parte de quem? Do circuito 1. Olha a ligação aí. Agora vamos prestar atenção que precisamos ligar um ponto de luz. O ponto de luz é o circuito 2. Aqui, se você olhar no esquema que a gente explicou, chega um neutro. Então, o neutro já chegou aqui nesse ponto de luz. Circuito 2, 2 vezes 100 VA, por exemplo, a potência desse ponto de luz. Agora, o que eu preciso? De um retorno. Então, vamos colocar um retorno aqui. Se eu olhar para cá, ó, no interruptor, vai chegar 3 retornos. Então, falta mais. Esses 3 retornos aqui já fez a ligação do circuito de um lado do interruptor. Do outro lado, do outro interruptor paralelo, vai chegar uma fase mais 2 retornos. Então, uma fase mais 2 retornos. Pronto. Agora sim, nós fechamos aqui, através de simbologia, essa configuração, esse diagraminha básico aqui. Beleza, senhores? E lá vamos nós, então. Esse entendimento de simbologia é muito importante quando você pegar uma planta baixa, locar os pontos de iluminação, pontos de luz e tomadas, né? Quadros de distribuição ali, e tentar fazer a conexão. Porque você fazendo essa conexão através da simbologia, o outro profissional técnico vai fazer isso daí. E não se esqueça de você dar um like, né, se inscrever no nosso canal, e vamos lá até a próxima aula, gente. Um abraço para vocês.